O milionário chegou em casa mais cedo e encontrou o jardineiro conversando e brincando com sua filha, que usava cadeira de rodas. Então, ele se aproximou do funcionário e o que fez depois, nem mesmo a filha poderia prever. A casa de Henrique era grande, silenciosa e fria. Apesar de todo o conforto, o ambiente carregava um peso constante, como se a ausência de risos tivesse se tornado parte da mobília. Henrique passava a maior parte do tempo trancado no escritório, alternando entre reuniões online e telefonemas intermináveis. Preciso terminar isso antes do prazo. Não posso perder mais tempo, repetia para si mesmo sempre que alguém tentava interromper. Isabela raramente saía. Passava horas olhando pela janela ou mexendo no celular, sem entusiasmo por nada. Desde o acidente que tirou a vida da mãe, ela se fechou completamente, recusando convites, visitas e qualquer tentativa de aproximação. No jardim, Paulo trabalhava desde cedo. Cuidava das plantas com atenção quase artesanal, mas de vez em quando se distraía inventando pequenas brincadeiras à distância. Ele sabia que Isabela costumava observá-lo, por isso aproveitava para fazer gestos engraçados, fingir que falava com as flores ou equilibrar a mangueira como se fosse uma corda bamba. A primeira vez que viu um leve sorriso no rosto dela, fingiu não perceber para não intimidá-la, mas se sentiu motivado a continuar. Vamos ver se hoje consigo outro sorriso, murmurava enquanto podava um arbusto. Com o passar dos dias, Isabela começou a responder aos gestos com acenos discretos. Paulo, percebendo a mudança, passou a inventar histórias sobre cada canto do jardim. Apontava para uma árvore e dizia que ela escondia um tesouro invisível, ou mostrava uma flor e comentava que ela só abria quando ouvia gargalhadas. Pequenas interações que para qualquer outro pareceriam bobas, mas para ela eram um alívio no meio de tanta apatia. Antes de continuarmos, queremos fazer um pedido especial. Trazemos essas histórias de forma gratuita e, para continuar assim, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever. Coloque nos comentários a cidade de onde está assistindo a essa história. Muito obrigado e vamos continuar. Henrique, no entanto, notava essa aproximação com certo desconforto. Embora não dissesse nada, ficava inquieto com a ideia de alguém se aproximar demais da filha. Ninguém entende como ela é frágil, e eu não vou permitir que brinquem com isso. Pensava sempre que via os dois trocando olhares à distância. Numa tarde, Henrique voltou para casa mais cedo. Ao entrar pela sala, ouviu um som que não escutava havia muito tempo. A risada da filha. Aproximou-se da varanda para ver de onde vinha e congelou ao presenciar a cena. Paulo, no meio do gramado, empurrava a cadeira de rodas em círculos largos, como se estivesse mostrando a ela uma parte diferente do jardim. Ela ria abertamente, com um brilho nos olhos que parecia esquecido. A visão, porém, não tocou Henrique como poderia. Ele interpretou aquilo como um gesto ultrapassando os limites. Sem pensar, desceu as escadas rapidamente, atravessou o quintal e parou diante dos dois. "O que você pensa que está fazendo?" perguntou com a voz dura, encarando Paulo de forma ameaçadora. O jardineiro tentou responder, mas foi interrompido. "Eu contratei você para cuidar do jardim, não para passar tanto tempo conversando com a minha filha." Isabela tentou intervir, dizendo que Paulo só queria fazê-la sorrir, mas Henrique estava tomado pela raiva. "Eu não quero você tão próximo dela. Mantenha distância, está claro?" A ordem saiu seca, deixando Paulo visivelmente constrangido. Ele assentiu sem discutir e voltou a trabalhar em silêncio, mantendo-se alguns metros distante. Henrique acompanhou a filha para dentro, mas ela insistiu em falar. "Pai, você está errado. Ele não fez nada de ruim. Ele só estava me divertindo", disse, com uma mistura de frustração e tristeza. Henrique tentou encerrar o assunto, mas ela continuou. "Eu me senti feliz de verdade, como não me sentia há muito tempo. Você não entende isso?" As palavras atingiram Henrique, que ficou alguns segundos em silêncio. Ainda contrariado, respondeu que ia pensar sobre o assunto, mas deixou claro que continuava atento. Mais tarde, sozinho na sala, Henrique refletiu sobre o que a filha havia dito. Não queria admitir, mas percebeu que, de fato, fazia tempo que não a via tão viva.
Olhou pela janela e viu Paulo cuidando de uma planta, trocando um rápido aceno com Isabela, que agora o observava do terraço. O gesto era simples, mas carregava uma cumplicidade discreta. Henrique cruzou os braços desconfiado. Sabia que precisava proteger a filha, mas também não podia ignorar que, de alguma forma, aquele jardineiro conseguia alcançar um lado dela que ele próprio não conseguia. Decidiu por ora não tomar nenhuma atitude drástica. Apenas observaria, pronto para intervir ao menor sinal de algo errado. O dia terminou com o jardim iluminado pelo entardecer e um clima tenso pairando no ar. Paulo continuava seu trabalho, atento aos detalhes das plantas, mas de vez em quando olhava discretamente para o terraço de Isabela. Henrique, da varanda, acompanhava tudo em silêncio, sem coragem de afastá-lo de vez, mas também incapaz de confiar completamente. Essa vigilância constante, silenciosa e carregada de desconfiança seria apenas o início de algo muito maior que ele ainda não imaginava. Na manhã seguinte, Henrique recebeu uma ligação inesperada enquanto tomava café no escritório. A voz do outro lado informou que Gabriela chegaria para passar alguns dias. Ele não comentou nada com Isabela. Conhecendo o temperamento frágil da filha, temia que a semelhança da tia com a mãe despertasse memórias dolorosas e a confundisse emocionalmente. Guardou a notícia para si e decidiu lidar com a situação apenas quando fosse inevitável. Mais tarde, do escritório, ele avistou Isabela no jardim. Sentada na cadeira de rodas, ela segurava uma pequena mangueira, ajudando Paulo a regar as plantas. Paulo, com paciência, mostrava à distância como direcionar a água para não machucar as flores mais frágeis. Vê só, se a gente molhar muito as folhas, elas podem apodrecer, então mira sempre na raiz, dizia apontando com gestos amplos. Isabela repetia o movimento com atenção e, ao acertar, soltava um riso que soava mais espontâneo a cada tentativa. Está vendo? Já está virando especialista, comentou ele, provocando mais um sorriso. Henrique observava da varanda, os braços cruzados. Uma parte dele queria descer e participar, mas se conteve. Não queria interferir naquele momento raro em que a filha parecia leve e concentrada. Apesar da desconfiança que ainda sentia, não podia negar que Paulo conseguia algo que ele próprio não alcançava há anos. O dia passou rápido e, no fim da tarde, o som de um carro no portão chamou a atenção de todos. Paulo interrompeu o trabalho para olhar, e Henrique desceu para receber a visita. Quando Gabriela saiu do carro, o impacto foi imediato. O porte, o tom de voz, o jeito de ajeitar os cabelos, tudo remetia à imagem da mãe de Isabela. Isabela, ao vê-la, paralisou. Os olhos se fixaram no rosto da tia como se estivessem diante de um fantasma. Gabriela se aproximou com um sorriso doce e voz suave. "Querida, quanto tempo... Você está linda", disse, inclinando-se para abraçá-la com delicadeza. Isabela hesitou, mas acabou cedendo ao gesto. Paulo, que assistia à cena, permaneceu à distância, apenas observando. Depois do encontro inicial, Gabriela voltou-se para Paulo. O sorriso desapareceu, substituído por um olhar frio. "Então, você é o jardineiro", comentou de forma seca, como se o trabalho dele fosse irrelevante. Paulo respondeu educadamente, mas ela não fez esforço para disfarçar o desdém. "Espero que cuide bem do que é da minha família", completou antes de virar as costas. Paulo engoliu seco e voltou ao serviço. Mais tarde, Gabriela e Henrique conversaram a sós no escritório. Ela comentou sobre a aparência abatida de Isabela e questionou o motivo. Henrique explicou brevemente a situação desde o acidente, mas Gabriela desviou o assunto. "E aquele jardineiro? Você realmente acha que um homem com a vida simples dele deveria conviver tão de perto com a sua filha? Essa diferença social não pega bem", disse, mexendo em alguns papéis sobre a mesa. Henrique afirmou que Paulo ajudava a manter Isabela mais animada. Gabriela arqueou a sobrancelha e falou com desdém. Ou será que ele percebeu que, estando aqui, poderia melhorar de vida? Já vi muita gente humilde se aproximar assim, e não acaba bem. Henrique tentou encerrar o assunto, mas a frase ficou ecoando. Mesmo sem querer admitir, a semente da dúvida foi plantada novamente.
Ele se lembrava da cena do dia anterior e do quanto reagira mal, e isso, somado às palavras de Gabriela, começou a corroer o pouco de tranquilidade que tinha sobre o assunto. O jantar foi silencioso. Gabriela sentou-se ao lado de Isabela, fazendo perguntas suaves e comentários sobre quando ela era pequena, como se quisesse criar uma intimidade rápida. Isabela respondia com poucas palavras, ainda processando a presença da tia tão parecida com a mãe. Paulo entrou discretamente na sala para avisar que havia terminado o trabalho do dia e desejou boa noite a todos. Gabriela apenas assentiu, sem olhar para ele. Henrique observou tudo, calado, tentando entender a dinâmica que se formava. Já à noite, a casa estava silenciosa. Gabriela caminhava pelo corredor quando ouviu um som vindo do quarto de Isabela. Eram risos abafados, mas genuínos. Ela se aproximou da porta entreaberta e espiou sem ser notada. Lá dentro, Paulo mostrava para Isabela, sobre uma pequena mesa, um desenho que havia feito. Era o retrato dela no jardim, cercada pelas flores preferidas, com detalhes minuciosos. "Olha, coloquei as flores que você disse que eram suas favoritas. O que acha?" perguntou ele. Isabela sorriu e agradeceu pelo presente, visivelmente encantada. Gabriela recuou no corredor e sorriu de forma maliciosa, como se aquela cena fosse mais uma peça para o jogo que começava a planejar. Sem fazer barulho, afastou-se, já imaginando como poderia usar aquilo para reforçar seu desprezo pela presença de alguém humilde naquela casa. A noite seguiu tranquila para todos, mas Henrique, sozinho em seu quarto, não conseguia deixar de pensar no que Gabriela havia dito. As imagens de Paulo com Isabela se misturavam às dúvidas e ao medo de que, de alguma forma, ele não fosse a pessoa certa para permanecer ali. Ele fechou os olhos, sem perceber que o verdadeiro problema talvez estivesse mais próximo do que imaginava. Alguns dias se passaram, e aos poucos, Gabriela começou a colocar seu plano em prática. Escolhia momentos específicos para se aproximar de Henrique e provocar situações que alimentassem sua desconfiança. Em uma manhã ensolarada, enquanto Paulo ajudava Isabela no jardim a reposicionar um vaso, Gabriela apareceu de repente no terraço. "Henrique, veja, é assim que quer que sua filha conviva? Com alguém que nunca saiu da pobreza?" disse em tom crítico. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos, observando Paulo se afastar, sem entender o motivo do incômodo. Gabriela sabia que era assim que plantaria as dúvidas. Escolhia momentos em que Paulo demonstrava atenção, mas que podiam ser distorcidos aos olhos do pai. Repetiu a estratégia outras vezes, sempre aparecendo no momento certo para comentar com Henrique que aquela convivência não era apropriada. "Eu só quero proteger a Isabela, você sabe disso", dizia fingindo preocupação. Paulo, por sua vez, começou a perceber que algo estava errado. O clima estava mais pesado, e Henrique, antes apenas cauteloso, agora demonstrava um distanciamento evidente. O jardineiro passou a evitar conversas mais longas e a manter-se ocupado com o serviço, limitando o contato com Isabela. Ela sentiu a diferença imediatamente. Tentava chamá-lo, mas ele dava respostas rápidas e logo encontrava uma desculpa para se afastar. Essa mudança afetou Isabela mais do que Henrique imaginava. Ela começou a recusar refeições, alegando que não tinha fome. Passou a se trancar no quarto por horas, evitando conversar até mesmo com o pai. Henrique percebeu e tentou falar com ela. "O que está acontecendo, Isabela? Você está estranha", perguntou, mas recebeu apenas um olhar distante e a resposta de que não queria falar. Ele se sentiu dividido, sem saber se estava protegendo ou prejudicando a filha, ao permitir que Paulo se afastasse. Gabriela aproveitava esses momentos para reforçar seu discurso. Percebe como ela está abatida? É porque esse tipo de convivência com gente humilde cria dependência emocional. "Isso nunca é saudável, Henrique", dizia fingindo empatia. Henrique, cada vez mais confuso, tentava analisar se havia alguma verdade naquelas palavras. Naquela noite, enquanto Henrique trabalhava no escritório, Gabriela entrou carregando um envelope pardo. Fechou a porta e entregou o conteúdo a ele. "Acho que você precisa ver isso", afirmou com voz grave. Dentro, havia várias fotos de Paulo com Isabela no jardim e em áreas comuns da casa. Algumas mostravam os dois conversando próximos,
outras rindo enquanto observavam plantas. As imagens, sem contexto, eram acompanhadas de anotações críticas. Henrique folheou o material lentamente, sentindo um peso no estômago. "Onde você conseguiu isso?" perguntou, tentando manter a calma. Gabriela respondeu que tinha recebido de alguém que observava o comportamento de Paulo e considerava inadequado para alguém da posição dele. Henrique encostou-se na cadeira, respirando fundo. "Isso é sério, mas eu não vou tomar nenhuma decisão precipitada", disse, ainda tentando processar o que via. Gabriela assentiu, como se entendesse, mas seus olhos brilhavam com a certeza de que havia avançado mais um passo no plano. "Pense bem, Henrique. Muitas vezes pessoas humildes se aproximam para mudar de vida e quando percebemos, já é tarde demais", completou antes de sair do escritório. No corredor, Gabriela aguardou até que estivesse longe o suficiente para que Henrique não a ouvisse. Pegou o telefone celular e ligou para um número que não estava salvo. Sua voz mudou, deixando de lado o tom doce que usava com o irmão. "Está indo melhor do que eu esperava. Ele já está desconfiado e a relação entre os dois está cada vez mais frágil. Logo, não vai sobrar espaço para aquele jardineiro aqui", disse, sorrindo sozinha. Do outro lado da linha, alguém respondeu algo em voz baixa e Gabriela continuou. "Assim que eu tiver o controle da situação, será muito mais fácil lidar com a herança da menina. Ele vai estar tão envolvido em afastar quem não pertence a este padrão social que não vai perceber o resto." Ela encerrou a ligação e guardou o celular no bolso, confiante de que, a cada dia, sua presença naquela casa se tornava mais indispensável para Henrique. O que ele não sabia é que, enquanto tentava proteger Isabela, estava abrindo espaço para que o verdadeiro perigo circulasse livremente ao seu lado. Na manhã seguinte, a casa acordou com um clima pesado. Isabela, ainda no quarto, ouviu vozes vindas do corredor. Henrique e Gabriela discutiam de forma contida, mas suficiente para que ela entendesse o assunto. O nome de Paulo foi mencionado mais de uma vez, sempre acompanhado de frases que soavam acusatórias. "Você precisa entender que não é adequado manter ele por perto dessa forma", insistia Gabriela. Henrique, num tom de quem tentava se convencer, respondeu que precisava pensar no bem-estar da filha e que não podia ignorar os sinais. O coração de Isabela acelerou. Ela tentou se concentrar em não escutar, mas as palavras entravam mesmo assim, despertando nela uma sensação sufocante. Momentos depois, Henrique entrou no quarto dela com expressão séria. Explicou que Paulo ficaria afastado por um tempo, até as coisas se acalmarem, usando essas exatas palavras. Tentou falar de forma suave, mas o impacto foi devastador para Isabela. "Você está cometendo um erro, pai. Ele nunca fez nada de errado", disse, tentando conter o choro. Henrique evitou prolongar a conversa e saiu, deixando-a completamente abatida. Sem saber como reagir, Isabela trancou a porta e ficou ali, abraçando-se, tentando lidar com a sensação de perda. Enquanto se preparava para ir embora, Paulo passou discretamente pela lateral da casa. Sabia que não poderia falar com ela, mas não queria partir sem deixar algo. No parapeito da janela do quarto de Isabela, depositou um pequeno papel dobrado. No lado de fora, havia um desenho simples, mas cheio de detalhes. O jardim em um dia ensolarado, com uma figura na cadeira de rodas sorrindo. Ao lado, uma frase escrita à mão dizia que ele não iria abandoná-la. Ao encontrar o bilhete, Isabela apertou o papel contra o peito como se fosse um amuleto e guardou-o numa gaveta próxima, decidida a mantê-lo seguro. Naquela tarde, Gabriela começou a mudar de estratégia. Passou a frequentar o jardim, mexendo em plantas que até então ignorava, e fez visitas ao quarto de Isabela, com o pretexto de fazer companhia. No início, Isabela apenas observava, respondendo de forma educada. Gabriela falava sobre memórias antigas, sobre a irmã e sobre o dia do acidente. No entanto, com o tempo, Isabela começou a perceber algo estranho. As versões que Gabriela contava tinham pequenas mudanças. Em uma ocasião, dizia que estava fora da cidade no dia do acidente. Em outra, insinuava que havia falado com a irmã naquela mesma manhã. Intrigada, Isabela decidiu testar. "Tia,
Como você ficou sabendo tão rápido do que aconteceu? Perguntou, tentando soar casual. Gabriela, visivelmente desconfortável, desviou o olhar e respondeu que foram os vizinhos que ligaram. Dias antes, havia dito que soubera por uma ligação direta da polícia. Ao notar a expressão questionadora da sobrinha, Gabriela mudou de assunto, tentando falar sobre as plantas do jardim e sobre como pretendia deixá-lo mais bonito. Isabela não insistiu, mas armazenou cada detalhe na memória. Havia algo errado e a presença constante da tia parecia agora menos acolhedora e mais sufocante. Gabriela, percebendo que as perguntas poderiam se tornar um problema, passou a encurtar as conversas, mantendo um tom doce, mas menos disposto a falar sobre o passado. Quando ficou sozinha, Isabela abriu a gaveta e pegou novamente o bilhete de Paulo. Olhou para o desenho com mais atenção, percorrendo cada traço. Foi então que algo chamou sua atenção. O jardim retratado não era o atual. Havia árvores e flores que não existiam mais, dispostas exatamente como antes do acidente. Ela se lembrava vagamente de como a mãe cuidava daquele espaço com carinho e de como passavam tardes inteiras ali. A descoberta deixou claro que Paulo conhecia aquele jardim antes da tragédia. Ele não apenas sabia como era, mas conseguira reproduzi-lo com fidelidade, como se tivesse guardado cada detalhe na memória. Isso significava que, de alguma forma, ele fazia parte daquela história muito antes de ela perceber. Apertando o bilhete nas mãos, Isabela sentiu que precisava entender a verdade, e que a ausência dele não era algo que poderia simplesmente aceitar. Na manhã seguinte, Henrique estava no escritório revisando alguns contratos quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz distorcida e sem se identificar falou de forma direta. Gabriela não é quem você pensa. Ela esteve envolvida no acidente que matou sua esposa. Henrique franziu o senho e pediu que a pessoa se identificasse, mas a ligação foi encerrada antes que pudesse dizer mais alguma coisa. Ele largou o telefone sobre a mesa e ficou em silêncio por alguns segundos, tentando racionalizar. Sua primeira reação foi rejeitar a ideia. Aquilo soava como uma acusação sem sentido, mas à medida que lembrava de certas situações do passado, começou a se sentir desconfortável. Pensou nas discussões que a esposa havia tido com Gabriela pouco antes do acidente, no modo como a cunhada sempre aparecia nos momentos mais estratégicos, como se tivesse um radar para situações de crise. Uma sensação amarga tomou conta dele, e pela primeira vez começou a considerar que talvez a ligação não fosse apenas uma provocação. Enquanto isso, no quarto de hóspedes, Isabela revirava gavetas em busca de um livro que Gabriela havia mencionado no dia anterior. Ao abrir a última gaveta, notou que o fundo de madeira estava ligeiramente solto. Puxou com cuidado e encontrou um envelope amarelado, fechado, com a caligrafia da mãe. Suas mãos tremeram ao abrir. Na carta, a mãe mencionava suspeitas sobre Gabriela, dizendo que havia comportamentos estranhos e atitudes que a faziam desconfiar de suas intenções. Não havia detalhes sobre o que exatamente estava acontecendo, mas o tom deixava claro que a confiança já estava quebrada. Isabela sentiu o coração acelerar. Sem pensar muito, pegou o telefone e ligou para Paulo. Falou baixo, para não chamar atenção, explicando rapidamente que tinha encontrado algo importante e precisava de ajuda. Paulo hesitou, lembrando que não deveria se aproximar, mas diante da insistência dela decidiu arriscar. Eu estarei aí, mas você precisa ter cuidado para ninguém nos ver, disse encerrando a chamada. Pouco tempo depois, Paulo entrou pelo portão lateral, mantendo-se fora de vista das janelas principais. Isabela o esperava no jardim, com a carta escondida entre as mãos. Entregou a ele e pediu que lesse. Paulo passou os olhos pelas palavras e franziu o senho. Isso muda muita coisa, seu pai precisa ver, afirmou com um tom de urgência. Foi nesse momento que Henrique surgiu, vindo da sala. Ao ver Paulo, seu rosto se fechou imediatamente. O que você está fazendo aqui? Eu deixei claro que não era para voltar, disse avançando alguns passos. Paulo tentou responder, mas Isabela interrompeu, levantando a voz para garantir que seria ouvida. Pai, isso é importante.
Eu encontrei algo que você precisa ver agora. Ela colocou a carta nas mãos dele, ignorando o olhar duro que lançava a Paulo. Henrique leu o conteúdo devagar, cada linha fazendo seu semblante mudar. Quando terminou, respirou fundo e olhou para a filha. Você tem certeza de que isso estava escondido aqui? Perguntou, e ela confirmou. A lembrança da ligação recebida mais cedo voltou com força, e a desconfiança que antes parecia exagerada ganhou forma concreta. Se isso for verdade, precisamos agir antes que ela tenha chance de sumir com qualquer prova, disse já caminhando em direção ao corredor. No andar de cima, Gabriela, que passava pelo corredor, percebeu o movimento apressado de Henrique e o olhar determinado. Entendeu rapidamente que algo havia sido descoberto. Sem perder tempo, entrou no quarto que ocupava e começou a juntar documentos em uma pasta. Guardou também um pequeno cofre portátil, onde mantinha papéis que nunca mostrava a ninguém. Quando estava prestes a sair, ouviu passos se aproximando. Henrique entrou primeiro, bloqueando a saída, seguido por Paulo, que se manteve próximo à porta. "Para onde você pensa que vai com isso?" perguntou Henrique, olhando para a pasta em suas mãos. Gabriela tentou manter a calma e respondeu que eram apenas papéis pessoais, mas sua voz denunciava o nervosismo. Paulo deu um passo à frente. "Acho que é melhor devolver o que está levando e explicar o que está acontecendo", disse com firmeza. Gabriela tentou se esquivar, mas Henrique segurou seu braço. "Acabou, Gabriela. Nós sabemos da carta e sabemos que você não foi honesta sobre muitas coisas. Se quiser se explicar, é agora." Ela puxou o braço com força, mas percebeu que estava encurralada. O olhar de Henrique era diferente, mais frio e decidido do que nunca. A tensão no quarto era sufocante, e o silêncio que se seguiu deixou claro que a situação estava prestes a mudar de forma irreversível. Algumas horas depois, o silêncio tenso da casa foi quebrado pelo som de sirene se aproximando. Henrique, que não tirava os olhos de Gabriela desde o confronto no quarto, se dirigiu até o portão e recebeu os policiais com passos firmes. Explicou rapidamente a situação. Entregou a carta encontrada por Isabela e relatou a ligação anônima, os documentos que Gabriela tentava levar e as circunstâncias suspeitas ligadas ao acidente que matou sua esposa. Os dois agentes trocaram olhares, pediram para falar com Gabriela e subiram acompanhados de Henrique e Paulo. Gabriela, ao ver a farda se aproximando, tentou manter uma postura controlada. "Isso é um absurdo. Vocês não têm provas para me tratar assim", disse, mas o tom de voz soava mais tenso do que queria demonstrar. Um dos policiais informou que ela estava sendo detida sob suspeita de fraude, tentativa de apropriação de herança e possível envolvimento no acidente da irmã. "Vocês não podem me prender com base em acusações vazias", retrucou, tentando ganhar tempo. O outro policial, no entanto, já havia recebido as instruções formais e começou a algemá-la. Henrique, ao lado, mantinha o olhar fixo nela, sentindo uma mistura de indignação e alívio por finalmente confrontar a verdade. Isabela apareceu no corredor nesse momento, empurrando a cadeira de rodas lentamente. Ao ver a cena, sentiu um nó na garganta. Sua tia, que tantas vezes usara palavras doces para mascarar suas intenções, agora estava cercada por policiais. Paulo, percebendo a tensão dela, aproximou-se e, em gesto discreto, pousou a mão sobre o encosto da cadeira, transmitindo segurança. Isabela olhou para ele e, sem dizer nada, retribuiu com um leve aceno, como se agradecesse por estar ali, mesmo depois de tudo. Enquanto os policiais conduziam Gabriela para fora, ela ainda tentava lançar olhares acusatórios para Paulo, como se quisesse deixá-lo culpado por sua queda. "Isso não vai ficar assim", disse ao cruzar a porta, mas Henrique não respondeu. Ficou parado observando até que ela fosse colocada dentro da viatura. O portão se fechou, e o som do motor se afastando trouxe à casa um silêncio diferente, não mais o da tensão, mas o da libertação. Henrique virou-se para Paulo e ficou alguns segundos em silêncio, como se procurasse as palavras certas. "Eu preciso te pedir desculpas", disse enfim. "Eu deixei a desconfiança me cegar, e não vi que você sempre esteve do lado da minha filha. Eu fui injusto, e sei que isso não se apaga com um simples pedido de desculpas." Paulo tentou responder,
Mas Henrique continuou: eu não quero apenas que você volte a trabalhar aqui. Quero que saiba que tem um lugar permanente na vida da nossa família, se assim desejar. Paulo respirou fundo antes de responder. Henrique, eu aceito, mas não porque quero o emprego. Eu aceito porque sei que ela precisa de estabilidade, de alguém que faça parte da rotina dela, sem causar insegurança. Ver a Isabela sorrir de novo é mais importante que qualquer outra coisa. Henrique assentiu, sentindo que aquela era a verdade mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosa que podia ouvir naquele momento. Nos dias seguintes, a casa passou por uma mudança perceptível. A tensão que Gabriela havia instalado desapareceu, e Isabela começou a retomar alguns hábitos que havia deixado de lado. Paulo voltou a cuidar do jardim, mas dessa vez não estava sozinho. Isabela participava ativamente, escolhendo as plantas, ajudando a regar e opinando sobre onde cada flor deveria ser colocada. Acho que aqui vai ficar melhor, dizia ela, apontando para um canto onde antes havia apenas terra seca. Paulo sorria e seguia as instruções, satisfeito em vê-la assumir um papel tão ativo na transformação do espaço. Henrique observava de longe, muitas vezes sentado na varanda com uma xícara de café. Antes, olhava Paulo com desconfiança, procurando sinais de algo errado. Agora observava com um orgulho silencioso, entendendo que o afeto e a amizade verdadeira podiam vir das pessoas mais improváveis. Ver a filha conversar, rir e se animar com pequenas coisas era um presente que ele não imaginava receber tão cedo. O jardim, antes bem cuidado, mas marcado pela ausência de vida vibrante, começou a ganhar cores. Rosas, margaridas e girassóis se misturavam a pequenas árvores frutíferas que Paulo plantara para lembrar os tempos em que a mãe de Isabela cuidava do espaço. Sua mãe adorava esse canto aqui, disse ele um dia, enquanto mostrava um canteiro recém-preparado. Isabela se inclinou na cadeira e passou a mão pelas folhas. Eu lembro, pelo menos um pouco. Obrigada por trazer isso de volta, respondeu. Enquanto a vida na casa se reorganizava, Gabriela enfrentava uma realidade completamente diferente. Na prisão, seu olhar carregava ódio e frustração. As paredes frias e o ambiente hostil deixavam claro que sua influência e poder haviam desaparecido. Lá dentro não havia aliados, e as histórias que contava para tentar se vitimizar não encontravam eco. Ela passava horas relembrando o momento em que os policiais a algemaram, sentindo o peso de ter perdido tudo. Para Henrique, a ausência de Gabriela trouxe também um alívio prático. Ele revisou todos os documentos e descobriu que ela havia tentado manipular parte do patrimônio da filha. A carta encontrada por Isabela foi entregue às autoridades, fortalecendo o caso contra a tia. Ele sabia que o processo ainda levaria tempo, mas tinha a certeza de que a justiça estava finalmente no caminho certo. Paulo, por outro lado, não se envolvia nos trâmites legais. Seu foco era o jardim e o bem-estar de Isabela. Todos os dias encontrava uma nova forma de envolvê-la nas tarefas, seja pedindo sua opinião sobre o formato de um canteiro, seja convidando-a para ajudar a podar galhos mais baixos. Henrique, vendo essa relação se fortalecer, percebeu que a presença de Paulo não era apenas benéfica para a filha, mas também para ele próprio. A casa estava mais viva, mais leve, e o riso de Isabela havia voltado a preencher os corredores. Em uma tarde de céu limpo, Henrique desceu ao jardim e se juntou aos dois. Ajudou a cavar um pequeno espaço para uma nova muda que Isabela queria plantar. Enquanto trabalhavam, ele comentou: acho que sua mãe ficaria feliz de ver isso. Não apenas o jardim, mas a forma como estamos agora. Isabela olhou para ele, depois para Paulo e sorriu. Eu também acho, pai. Longe dali, em sua cela, Gabriela encarava as paredes, incapaz de aceitar que todo o seu controle havia se desfeito. Mas para Henrique, Paulo e Isabela, ela já não passava de uma sombra do passado, enquanto o jardim florescia, sinal de que a vida seguia, e agora com raízes muito mais firmes. Obrigado por chegar até aqui. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais, que merecem ser contados.
Escreva nos comentários de onde você está assistindo. E se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança.